Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje vamos fazer a Bhagavad Gita, a conclusão, a perfeição da renúncia, capítulo 18, versículo 41. Os Brahmanas, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Sudras distinguem-se pelas qualidades que nascem de suas próprias naturezas de acordo com os modos materiais. Ó castigador de inimigo. Versículo 42. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. São estas as qualidades naturais com as quais os Brahmanas agem. Lê de novo? Versículo é o verso 41. Os Brahmanas, os Kshatriyas, os Vaishyas, os Sudras, distinguem-se pelas qualidades que nascem de suas próprias naturezas, de acordo com os modos materiais. Ó castigador do inimigo. Verso 42. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. São estas as qualidades naturais com as quais os Brahmanas agem. Obrigado, Kátia. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Este verso, ele está explicando essas palavras que são em sânscrito. Elas correspondem ao que a gente conhece como castas. São os Brahmanas, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Shudras. Aqui no Ocidente a gente sempre fala das castas da Índia, né, que são, castas são divisões muito rígidas e que não tem tendência, que fazem explorar os outros, né, as castas superiores, exploram as inferiores. Mas, na verdade, essa é uma degradação, sabe, da humanidade, do ser humano, porque no início, como está escrito na Bhagavad Gita e nos Vedas, na verdade, é uma explicação maravilhosa que eu adoro, porque dá para entender melhor a natureza do ser humano. O nosso condicionamento nesse corpo material, que é formado de 5 elementos grosseiros e 3 elementos sutis, que é a nossa natureza, e que cada um de nós está influenciado desde o nascimento por um modo da natureza, ele vai nós temos como se diz aqui no Ocidente, o Dharma, né? Todo mundo fala, meu Dharma é ser professor, meu Dharma é ser médico, meu Dharma é ser um policial. Então, são as divisões naturais do nosso condicionamento nesta simulação. Então, os Brahmanas são os eruditos, os professores, os que educam a sociedade. Os Kshatriyas são os que protegem a sociedade, são a polícia, os militares, os reis, os políticos. Os Vaishyas são os que nutrem a sociedade, são os agricultores e os comerciantes. E os Shudras são os que servem as outras classes. E nessa categoria de Shudras também estão incluídos os artistas, os artesãos que fazem trabalho com as mãos. E, na verdade, são, como diz o verso, elas são condicionadas, essas castas, né, com os modos da natureza material, o modo da bondade, os Brahmanas, os Kshatriyas, o modo da paixão, os Vaishyas também, e os Sudras, o modo da ignorância. Mas não é uma discriminação como se faz hoje em dia, não só na Índia, mas no mundo inteiro. Eu que já vivi em vários países, e talvez alguns de vocês já viveram em outros países, não sei se vocês puderem perceber isso, que existe essa discriminação natural, até no Brasil a gente vê, né, essa discriminação, que é
ela é fruto da identificação com o corpo. Ah, eu sou mais importante, eu sou rica, tenho uma posição, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, essa é uma ignorância, uma ilusão que vem por causa da identificação do corpo. Agora, no segundo verso, Krishna explica, dá todas as qualidades que pertencem ao modo da bondade, que são qualidades que os brahmanas têm, que são a tranquilidade, o autocontrole, a austeridade, a pureza, a tolerância, a honestidade, o conhecimento, a sabedoria e a religiosidade. Na verdade, essas qualidades, elas pertencem a quem está situado no modo da bondade. Então, tem assim, tem as castas, tipo, né, as naturezas, vamos dizer, não castas, naturezas condicionadas, mas nós que somos Atma, almas, a centelha divina, que estamos para além dessas considerações físicas, a meta da existência é poder se situar no modo da bondade para poder transcender, para poder realizar realmente nossa natureza divina eterna. Então, não importa se você é um brahmana, um kshatriya, um vaishya, um shudra, não importa quem você seja, o conhecimento dos Vedas, que nos mostra que o caminho nessa forma de vida humana que é tão rara, é desenvolver essas qualidades de brahmanas. Então, qualquer um pode ter essas qualidades divinas no modo da bondade, que você seja um militar, que você seja um homem de negócios. Os homens de negócios que são situados na bondade, eles são honestos. Os kshatras, os militares que estão no modo da bondade, eles protegem, eles são justos, eles não são violência assim de graça, né? Eles usam só a violência para proteger a sociedade. O brahmana, normalmente o que acontece na Índia hoje em dia, não são todos, tá? Mas muitos, é que eles pegam esse título de brahmana porque eles nasceram na família de brahmana, os pais, o pai, o avô são brahmanas, e eles têm um cordão, que chama cordão brahmânico, e eles não têm mais essa consciência de brahmana, então eles só usam um título, e na verdade, brahmana não é de nascimento, brahmana é como está explicando nesse verso, são qualidades que se adquirem com a prática espiritual. Né? Então, todos vocês que estão aqui praticando na sala dos mantras a autorrealização, o controle da mente, a austeridade, a pureza, a honestidade, conhecimento, todos são brahmanas. Uma vez eu encontrei na Índia, numa cidade sagrada, que eu não morei tanto tempo como Devananda, mas eu fui muito para a Índia, fiquei assim longos períodos, porque eu morava na França, então é mais fácil, né? Eu encontrei uma vez, quer dizer, eu tinha um amigo que era um brahmana, na verdade ele é um astrólogo védico, eu naquela época não tinha conhecimento, assim, ele só fez uma pincelada, né, do meu mapa, mas ele conversava muito com ele, uma pessoa muito sábia, e uma vez ele me falou assim, ele é muito liberal, né, uma mente muito aberta, ele falou, olha, todas as pessoas nesse mundo que estão ajudando a humanidade a evoluir, que estão fazendo o bem, transmitindo conhecimento, curando as pessoas no nível da consciência, são brahmanas. E eu achei muito legal isso, porque realmente isso se vê em todas as sociedades, né? Então, nós temos duas funções importantes na vida. Podemos dizer que nós temos uma função horizontal, uma linha horizontal, que é cultivar o nosso lado material, que nós temos família, nós temos que ganhar dinheiro, né, ter as responsabilidades do nosso Dharma, e nós podemos ver uma linha vertical, que é a nossa espiritualidade, e nós também devemos cultivar essa espiritualidade para poder realmente estarmos situados no objetivo último da vida, que é a autorrealização. Então, esse verso ele é muito propício para entender essa diferença entre nós, o condicionamento, né, do nosso Dharma, e nossa função
de avançar espiritualmente, evoluir, que é a nossa meta mais importante na vida. Tá bom, gente? Vânia, Vrindavani, desculpa, você queria falar alguma coisa? Quero. Só para, assim, ilustrar, né, um exemplo prático que você também falou aí, que os militares podem ser brahmanes. Então, meu marido estudou no colégio militar e, na época em 1968, mais ou menos, que era aquela época assim, muito turbulenta aqui no mundo e no Brasil, né? Ele era aluno do professor Hermógenes. Todo mundo conhece o professor Hermógenes. O professor Hermógenes era militar e meu marido era aluno do professor Hermógenes, e nessa época, em 1968, ele pegava os meninos, sentava todo mundo antes da aula e dizia: vamos meditar. Em pleno colégio militar, aqui no Rio de Janeiro, ele era muito corajoso, gente. E foi, né, um dos precursores do yoga no Brasil. Foi ele que, né, abriu essas portas. E eu tenho um carinho muito grande por ele, eu conheci pessoalmente, e é um exemplo, né, de que a pessoa transcende o meio que ela está vivendo. Sim, justamente, agora que eu lembrei você falando disso, tem um dos grandes mestres de yoga na Índia, para quem conhece a yoga física, se chama Iyengar, BKS Iyengar. Ele era de Pune, da cidade de Pune, ele era um militar, e ele teve justamente problemas de saúde, e ele desenvolveu essa técnica de yoga chamada Iyengar Yoga, que é com cordas, sabe, com coisas, e ele foi também um dos precursores do yoga no século passado, no Ocidente, né? Então está muito certo o que você está dizendo. Obrigada, Vrindavani. Obrigado, gente. Hare Krishna, tenha um excelente dia, e agora... Eu também gostaria de fazer uma observação aí na colocação que a Vrindavani fez. Né, você contextualizou muito bem, né, esse ponto é um tema sensível, né, um tema meio complicadinho de explicar, mas você foi muito feliz na sua, né, abordagem, na sua resolução final, e a Vrindavani complementou maravilhosamente bem, trazendo, né, a lembrança dessa grande personalidade, né, dessa pessoa respeitável por todos nós, né. E eu gostaria de aproveitar e fazer essa homenagem a esse Rishi brasileiro, né? Um Vedanta brasileiro. O professor Hermógenes é um dos mestres, para os mestres da yoga, do pensamento védico, né, para os mestres da saúde, do bem-estar, e surgiu de um ambiente tumultuado. Aí nós podemos realmente traçar o paralelo, né? Para quem conhece o professor Hermógenes, eu também o conheci pessoalmente, né? Eu estive em algumas palestras dele pessoalmente e acompanhei o trabalho que ele fazia, por exemplo, nas prisões. Ele desenvolveu um trabalho muito interessante nas prisões, com yoga e com prisioneiros, né? Então, eu, assim, particularmente, eu tenho, né, que aproveitar esse momento para agradecer a presença dessa pessoa no nosso meio, no nosso campo, porque, de fato, ele é, né, um representante dos Vedas, dos mestres, dos rishis. Ele cumpriu a função de um rishi brasileiro, de um mestre, né, para todos nós. Então, parabéns aí ao professor Hermógenes, essa grande alma que esteve aqui entre nós. Nós somos privilegiados de sermos brasileiros, no caso de ele ter aparecido entre nós e ter realizado esse trabalho hercúleo, como a Vrindavani mencionou, né, num ambiente absolutamente desfavorável, surge um mestre autêntico, né, dos conhecimentos védicos. Então, é assim, impressionante, é muito agradável ouvir falar, né, a menção do professor Hermógenes aqui foi muito apropriada, foi muito bem-vinda. E aquela história, né, a flor de lótus é isso, ela nasce no lodo, né, ela nasce no lodo. Então, esse período histórico brasileiro é conhecido como um período, né, de pântano, período difícil. E aí, de repente, a flor de lótus, ela nasce no lodo, que fica embaixo no rio, na matéria decomposta, na matéria orgânica decomposta, sobe o caule, vai para cima
da água e brota e floresce, né? Então, isso é a flor de lótus. Então, o professor Hermógenes é exatamente o arquétipo da flor de lótus. Ele nasce num contexto absolutamente pantanoso, cresce, vai acima dos 3 modos da natureza material e floresce em Sattva-guna, emitindo aí um perfume, atraindo abelhas, né, que são a geração de mestres do yoga, do conhecimento espiritual, o interesse pelos Vedas. Então, o professor Hermógenes realmente fez um trabalho maravilhoso, e ele é um exemplo de Brahmana Kshatriya. Né? Na verdade, de Kshatriya Brahmana, ele ascendeu, né, ele é híbrido, ele é o crepúsculo, ele ascendeu a partir da classe de Kshatriya e ascendeu, né, para a classe de Brahmana. E como Brahmana, ele se comportou adequadamente e produtivamente como um Rishi védico, um representante dos Vedas. Então, minhas reverências aí ao mestre e professor Hermógenes, e vamos em frente, porque, afinal de contas, nós recebemos essa missão no coração e vamos levá-la para frente. Namastê, Hare Krishna.